Olá, tudo bem? Estamos de volta. Química, Físico-Química, dando continuidade às nossas aulas de revisões através de resolução de questões. Aproveite esse material precioso que o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará está disponibilizando aí para você. Sou o professor de Química, professor Alexandre Oliveira, e vocês estão tendo esse material precioso de todas as disciplinas das provas do Enem. Vamos para a Química. Questão número 1. Questão número 1 é uma questão que também sempre cai, eu estou fechando, a gente começa aqui com soluções. Isso aqui é uma questão de mistura de soluções de um ácido e uma base. Então todos nós sabemos que um ácido reage com a base para produzir sal e água. Então é uma reação de neutralização. E aí, geralmente nessas neutralizações ele trabalha com molaridade, também chamada de unidade mol por litro. E tudo o que você precisa saber eu vou estar te mostrando aqui nessa questão. É muito bom que você seja organizado. Às vezes a questão dá tantas informações que o aluno lê e não sabe por onde começar. Eu também não saberia. Se eu não fosse organizado, eu não saberia por onde começar. Então eu organizo as informações. Quando é uma mistura de soluções, olha como é que eu faço. Segue o meu caminho, tá certo? Que eu tenho certeza que você vai acertar uma questão desse nível no Enem. Um pesquisador, ao estudar a qualidade do ar de uma região industrial, verificou que para titular, existem vários tipos de titulação, mas o mais comum é a titulação ácido-base, tá certo? Na titulação ácido-base, como eu já estou te dizendo, ele mistura um ácido com a base, né? Que nós sabemos que vão reagir entre si, quando a gente mistura um ácido com a base, para produzir sal e água. Então, já que é uma mistura de soluções, olha como é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui dois recipientezinhos, onde eu vou estar anotando as informações. Vocês vão ver que ele vai misturar um ácido com uma base, tá bom? Então, ó, eu vou estar aqui anotando as informações que ele dá. Então, ele vai titular 50 ml. Ó. Nessas questões que envolvem titulação, vocês vão ver que nós vamos ter que fazer a reação do ácido e a base. E nós vamos trabalhar com a proporção em mol. Então, o volume tem que estar em litro. Alexandre, é só dividir por 1000. Mas se você dividir por 50 por 1000, você vai deslocar a vírgula 3 casas decimais para a esquerda, não é? Você, de certa forma, vai encher o número de zeros e dificulta as suas contas. Então, qual é a melhor maneira que eu quero aqui te aconselhar? Litro, decilitro, centilitro, mililitro. É verdade que para você passar de ml para litro, você teria que deslocar as casas decimais, né, 3 vezes para a esquerda, ou seja, você deveria dividir por 1000, que é 10 à terceira. Mas eu te dou um conselho. Sempre que você tiver de passar de ml para litro, multiplique por 10 a menos 3. Ó. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, com isso, você continua com o número 50. É melhor de fazer conta. Então, qual é o volume aqui que ele deu da primeira solução? 50 vezes 10 a menos 3 litros. Alexandre, show! Então, realmente é melhor, porque eu não encho o número de zero. É melhor fazer a conta com 50 ou com 0,050, não é? Então, 50 ml é 50 vezes 10 a menos 3 litros. Tem que passar para litro. Vai titular 50 ml de uma amostra de água de chuva. Necessitou de 20 ml, já é da outra solução. Ó. Aí eu já boto 20 vezes 10 a menos 3 litros, 20 ml, show. De uma base, ó. De uma base de NaOH, de concentração, olha aí, da base ele vai dar a molaridade da base. A concentração em mol por litro. A molaridade a gente representa com esse Mzinho enroladinho aqui, né? Que no Ceará é esse M invocado. Então essa molaridade vai ser, ó, 5
vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, da base, ele deu duas informações. Ele deu o volume da base, ó, 20 ml, 20 vezes 10 a menos 3 litros, e a molaridade da solução, que é 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Beleza, show! E aí ele continua e diz, considerando a presença de ácido sulfúrico, ótimo, porque ele ainda não tinha dito qual era o ácido que ia reagir com a base, disse agora, ó, considerando que a presença de ácido sulfúrico nessa água da chuva, que é uma chuva ácida, a água da chuva contendo ácido sulfúrico é denominada chuva ácida. Aí ele pergunta qual a concentração em mol por litro desse ácido? Qual a molaridade desse ácido? Então, olha, da base ele deu a molaridade e o volume. Do ácido ele só deu o volume, ó, 50 ml que a gente passou para litro. Aí ele quer a molaridade do ácido. Alexandre, qual é o primeiro passo para a gente resolver essa questão? Olha, daqui a pouco nós vamos ter que fazer a reação do ácido com a base. Mas a gente tem que trabalhar com mols. Então, qual é o primeiro passo aí? Ó? Você vai encontrar o número de mols da base. Que já dá para encontrar o número de mols dessa base. Ó. Por que que dá para encontrar o número de mols da base? Porque ele deu a molaridade. Ó. O que é molaridade? É 5 vezes 10 mol, 10 a menos 2 mol em 1 litro. Vamos fazer isso, já anotar, né? 5 vezes 10 a menos 2 mol em 1 litro de solução. Isso é molaridade. Ó. A molaridade, ela indica quantos mols de soluto estão presentes em 1 litro de solução. Mas o volume não é 1 litro de solução, ó. É 20 ml que a gente passou para litro. Então você vai descobrir o número de mol da base. Ó. Quantos mols de NaOH estarão presentes em 20 vezes 10 a menos 3 litros de solução? É essa regrinha de 3 que eu vou fazer. Tranquilo? Então, ó, esse x é só multiplicar em cruz. Quanto é que vai dar esse x aqui? Vai dar 5 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 2, vezes 20 vezes 10 a menos 3, 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 1. Né? Olha, 5 vezes 20 dá 100. 100. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3, ó, dá 10 a menos 5. Você soma as potências, né? Vamos dar uma ajeitada nesse 100, ó, 2 casas para a esquerda, para ficar 1, né? Colocar em notação científica, vai ficar 1,00. 1,00. Se você andou 2 casas para a esquerda, você diminuiu o número. Se você diminuir o número de 2 casas decimais, você tem que aumentar a potência para que o número não se altere. Agora, cuidado. Aumentar 10 a menos 2 é colocar 10 a menos 3. Né? Porque 10 a menos 3 é maior do que 10 a menos 5, porque a potência é negativa. Então, 1 vezes 10 a menos 5 mol de NaOH é o número de mol da base. Então, meus amigos e amigas, show! Sempre que ele, numa questão de titulação, me der a molaridade e o volume, eu já vou me lembrar, Alexandre, eu vou descobrir o número de mol. Basta fazer uma regrinha de 3, molaridade é para 1 litro. Quantos mols em 20 ml que a gente tinha transformado em 1 litro? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, vamos agora escrever a reação química, tá bom? O ácido sulfúrico, H2SO4, ele vai reagir com a base, que é o NaOH, e vai produzir sal e água. Alexandre, eu não sei qual é o sal que vai ser produzido aqui. E eu preciso saber qual é o sal. A água você sabe, né? H2O. Não sabemos qual é o sal. Porque nós precisamos saber qual é esse sal. Para quê? Para colocar a reação balanceada. Então, dica que vale ouro. O sal, isso é uma base, ó.
A base, a hidroxila é menos 1, o cátion é mais 1. Em toda substância, a soma das cargas tem que dar 0. No hidróxido de sódio, a soma tem que dar 0. E aqui, ó, também, o ácido tem 2H+, ó. Quando o ácido se ioniza, ele produz 2H+. Se são duas cargas positivas, qual é a carga do sulfato? Que lá na aula 1 a gente falou dele. O sulfato é 2-. Então, olha, não queira multiplicar esse 4 pelo 2- não, viu? O sulfato é isso aqui tudinho. O sulfato é o SO4 2-. Então, vamos ver como está certo. Ó. Duas cargas positivas, 2H+, e duas cargas negativas, que é a carga do sulfato. Ok. Então, para descobrir o sal, qual é a regra de ouro, Alexandre? Você pega a parte positiva da base e a parte negativa do ácido. Anote lá, ó, a parte positiva da base, a parte negativa do ácido. E aí, ó, você tem aqui duas cargas negativas, que é o sulfato, e uma carga só positiva, que é o sódio. Se quiser, você pode usar aquela regrinha de inverter as cargas, ó. Qual vai ser o sal produzido aí, querido Alexandre? Ó? Na2SO4. Ó. Na2SO4. Qual é a certeza que você me dá depois que você pegou o cátion e botou na frente, o ânion e colocou atrás, e inverteu as cargas, deu Na2SO4, Na2SO4, 1, não precisa colocar o 1. Qual é a certeza que você me dá que está certo? Alexandre, vamos ver se as cargas estão dando 0. O sulfato é 2-. O sódio é 1+. Ó. E o sódio é 1+, nunca muda. O sódio é um metal lá da família 1 da tabela periódica, metal alcalino. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Linac roubou Césio na França. Todos esses cátions têm carga 1+. Então o sódio nunca muda. É um metal da família 1, família 1A. Duas cargas positivas e duas negativas, está certo. Então esse é o sal. Sulfato de sódio não é o NaSO4, é o Na2SO4, para ficarem duas cargas positivas e duas negativas. Agora a gente tem que balancear. Ó. Se tem 2 sódios aqui nos produtos, ó, tem que colocar um 2 aqui na base, para ficar 2 sódios e 2 sódios. Se tem 2H+, ó, uma dica, se tem 2H+, e tem 2 OH-, tá vendo? Ó? Porque são duas bases, vai produzir 2H2O, porque o que é a água? Né? É a junção do H+ com o OH-. O H+ com o OH- produz água, então 2H+ com 2 OH- produz 2H2O. Pessoal, já está balanceada a reação. Ó. Vai ser 1 mol do ácido, 2 mols da base, 1 mol do sal e 2 mols da água. Se você for contar aí o enxofre, ó, um enxofre. Os oxigênios, conte, ó, 4 com 2, 6. 4 com 2, 6. Então está balanceada a reação. Por que, Alexandre, que eu tinha que fazer essa reação e essa questão, para muitos é considerada uma questão difícil? Ó? Porque a proporção entre o ácido e a base eu tinha que descobrir. Ó. A proporção é de 1 mol do ácido reagindo com 2 mols da base. Todo mundo concorda com isso? Através da reação que o Alexandre acabou de fazer, ele descobriu a proporção entre o ácido e a base. 1 mol de ácido reage com 2 mols de base. Só, Alexandre, que lá no item 1 você já encontrou o número de mol da base. Pois anota aí quanto foi. 1 vezes 10 a menos 3 mol de base. E aí o que é que eu vou encontrar agora? Quantos mols de ácido? E como é que eu faço isso? Multiplicando em cruz. Multiplicando em cruz. Ou então, se você for esperto, até obedece a proporção. Ó. Olha, o ácido é 1, a base é 2. Ou seja, o ácido não tem que ser a metade da base, né? Quando o ácido é 1, a base é 2. Quando a base é 2, o ácido é 1. Pois quando a base é 1 vezes 10 a menos 3, quanto é que tem que ser o x? A metade. Porque é de 2 para 1. Quanto é a metade disso aí? Vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3. Vocês vão me confirmar. Porque 0,5 vezes 10 a menos 3 é a metade da quantidade da base. Vamos confirmar, multiplicando em cruz. Me ajuda. Multiplicando aqui, esse x vai ser 1 mol vezes 1 vezes 10 a menos 3 mol dividido por
2 mols. Cancela mol com mol, mas a resposta ainda está em mol. Quanto é 1 dividido por 2, pessoal? 0,5. E qual é a potência que você repete? 10 a menos 3 mol de quê? De ácido sulfúrico. Encontramos o número de mol do ácido sulfúrico. Alexandre, realmente, como você disse, aqui tinha que ser 0,5 vezes 10 a menos 3. Alexandre, me explica por que mesmo? Quanto é a metade de 2? É 1. Quanto é a metade de 1? É 0,5. Show! E para que, Alexandre, que você foi encontrar o número de mol do ácido? Tá vendo? São caminhos. Nós já demos o primeiro passo, foi encontrar o número de mol da base. Segundo passo, encontrar o número de mol do ácido pela reação. E agora, terceiro e último passo, os bons, como você resolve essa questão? O que é que ele está pedindo? Ele quer a molaridade do ácido. Alexandre, qual é a definição de molaridade? É bom você memorizar essa fórmula. Molaridade é o número do mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Em outras palavras, como é que a gente calcula a molaridade do ácido? Você vai pegar o número de mol do ácido, ó, que é 0,5 vezes 10 a menos 3 mol, e vai dividir pelo volume da solução, que ele tem que ter dado aí, nós já anotamos quanto é o volume da solução do ácido, hein? Estamos trabalhando com o ácido, você está encontrando a molaridade do ácido, então tudo você tem que pegar do ácido. Número de mol do ácido, 0,5 vezes 10 a menos 3. Volume da solução do ácido, 50 vezes 10 a menos 3 litros. Alexandre, cancela 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Quanto é 0,5 dividido por 50? Eu tenho aqui, dá 0,01. Aí qual é a unidade? Mol por litro. Então a molaridade do ácido nessa solução que a gente não sabia é 0,01 mol por litro. Quanto a isso aqui em notação científica, 0,01. Você coloca o 1, e aí tem duas casas decimais. 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Por que que é 1 vezes 10 a menos 2? Ó? Porque esse 10 a menos 2 significa que você tem que deslocar, ó, duas casas decimais em relação a esse 1. Né? Esse 1, aí quando você deslocasse, ficaria 0,1. Deslocasse de novo, ficaria 0,01. E aí daria realmente isso que você quer. Como os itens estão todos usando potências de 10, notações científicas, isso é muito importante você saber trabalhar com potências de 10, com notações científicas. E nós marcamos a letra D de dado, a molaridade do ácido. Meu amigo, se você resolve uma questão dessa numa prova, você estará entre os alunos que farão o maior número de questões. Alexandre, da maneira que você explicou essa questão, que é considerada uma questão difícil, eu vou desenrolar, são 3 passos, organizar as informações, eu vou assistir essa questão de novo e eu vou resolver, porque toda questão de titulação ácido-base é assim. Encontre o número de mol de um dos participantes. O número de mol do outro você vai encontrar através da reação de neutralização. E depois de encontrar o número de mol do outro participante, se ele quiser a molaridade, ainda teria que dividir pelo volume, ó, porque molaridade é o número de mol do soluto, isso aqui significa N1, soluto, dividido pelo volume da solução em litros. Soluto é 1, índice 1, e solvente a gente coloca índice 2. E quando não tem índice, é a solução como um todo, é a notação que a gente usa. Então, primeira questão resolvida, letra D de dado. Essa segunda questão, para nós, temos aí uma questão da prova do Enem, uma questão envolvendo cálculo estequiométrico. É um assunto muito presente, né? Cálculo estequiométrico. Lê com calma, às vezes uma questão desse tamanho não significa que a resolução da questão tem que ser enorme, tá bom? A questão pode ser resolvida de modo tranquilo, ou às vezes de modo bem rápido,
Você vai ver que é um cálculo estequiométrico bem simples aqui. E até porque, olhando de uma vez aí, ó, você já vê logo de cara que a reação química já está toda balanceada, ó, 2, 3 e assim vai, né? Reaçãozinha toda balanceada. Geralmente, 99% dos casos, principalmente em Enem, que o tempo é muito curto, as reações vêm balanceadas. Climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados frutos, caracterizado pelo aumento do nível da respiração celular e do gás etileno. Como consequência, há o escurecimento do fruto, que representa a perda de muitas toneladas de alimentos a cada ano. O C2H4, que é chamado de etileno, é um composto lá da química orgânica. C2H4, ele tem uma dupla ligação entre os dois carbonos. O nome oficial dele é eteno. Ele é responsável pelo amadurecimento das frutas, o etileno. E aí, como as frutas às vezes amadurecem muito rapidamente, as frutas acabam indo jogadas fora, né? O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos do mundo. Aí ele diz, ó, é possível prolongar a vida de um fruto no climatério pela eliminação desse etileno produzido. Na indústria utiliza-se o permanganato de potássio, que é o KMNO4, para oxidar o etileno glicol, para oxidar o etileno a etileno glicol, que é esse produto aqui, ó. Tá aqui o etileno, que é o C2H4, que vai ser consumido para produzir o etileno glicol. Sendo o processo representado de forma simplificada por essa equação balanceada. Aí ele diz assim, ó, o processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está em cerca de 1 miligrama de etileno por quilo de ar. 1 miligrama de etileno por quilo de ar. Beleza? Aí os frutos começam a amadurecer. Ele dá as massas molares aí, ó, do hidrogênio, do carbono, do oxigênio, do potássio e do manganês. Você não precisa decorar, né? Ele tem que dar. A fim de diminuir essas perdas, ó, sem desperdício de reagente. Qual a massa mínima de permanganato? Ó, ele quer que você descubra a massa mínima desse reagente aqui. Por quilo de ar. Ora, se ele quer por quilo de ar, tá fácil. Porque ele diz que para cada quilo de ar tem exatamente, ó, 1 miligrama de etileno. Então, na verdade, ele quer que a gente descubra, nós vamos já ver aí, ó, quantos gramas de permanganato são necessários para reagir, ó, com 1 miligrama de etileno. Por que 1 miligrama, Alexandre? Porque ele quer exatamente para 1 quilo de ar, ó. Ele pergunta para diminuir essas concentrações sem perdas, qual a massa mínima de permanganato por quilo de ar. E para cada 1 quilo de ar é exatamente 1 miligrama de etileno. Se fosse para 2 quilos de ar, a gente colocaria, né? Faria a regrinha de 3, mas aqui já é exatamente para 1 quilo de ar. Então pronto, bem rápido, vamos escrever aquela reação química lá, ó. KMNO4 mais etileno, que é o C2H4, mais 4H2O, produzindo 2MnO2. O que nos interessa são os dois reagentes, né? 3 vezes o etileno, que é o HO, CH2, CH2OH, mais 2KOH. Sempre que eu vou fazer uma questão, ó, de cálculo estequiométrico, eu faço uma primeira linha abaixo dessa reação. E anoto o que ele está dando e o que ele está me pedindo na segunda linha. O que é que ele está me dando? Qual é a informação que ele dá? Porque no cálculo estequiométrico é assim, hein? Ele dá uma coisa e pede outra, né? Foi que ele deu. Ele deu a massa de etileno, 1 miligrama. 1 miligrama de etileno. E o que é que ele pede? Quantos? Ele pede quantos? A resposta também está em grama, né? Então, quantos miligramas
quantos miligramas de permanganato estariam presentes, sendo necessárias, para reagir com esse 1 miligrama de etileno. Então, o cálculo estequiométrico é direto, ele dá uma informação e pede outra. O que foi que ele deu? 1 miligrama de etileno. O que é que ele quer? Saber quantos miligramas de permanganato são necessários para reagir com esse 1 miligrama de etileno. Pessoal, quando tudo está em massa, você já pode descobrir logo em miligramas. Porque aqui, ó, nessa segunda linha, abaixo da reação, né, vai ficar 1 miligrama e eu vou descobrir a resposta em miligrama. E lá em cima vai estar em grama, né, que são as massas molares. Ó. 2 vezes. Quanto é a massa molar do permanganato de potássio? Aí você tem que somar. Ó, 39 do permanganato, do potássio, mais 55 do permanganato, mais 4 vezes 16, 64, que é do oxigênio. Eu tenho esses cálculos aqui para não perder tempo, né? A massa molar do permanganato dá 158 gramas por mol. Então a massa molar, como o nome já diz, ó, é a massa de 1 mol. Como aqui são 2 mols, ó, por isso que a reação tem que estar balanceada. Se eu resolver uma questão de cálculo estequiométrico e a reação não estiver balanceada, o que é que significa? Tudo que eu fiz está errado. Né? Então aqui é 2 vezes 158 gramas, ó, que é a massa molar do permanganato. Do mesmo jeito que nós vamos ter que colocar, ó, 3 vezes a massa molar do C2H4. Vamos lá calcular a massa molar do C2H4. 2 vezes 12, que é do carbono, 24. Mais 4 vezes 1 do hidrogênio, 4, a massa molar dá 28. 28 gramas por mol. 1 mol é 28 gramas. Se 1 mol é 28 gramas, 3 mols vão ser 3 vezes 28 gramas. Tá vendo? Ó? Então, ó, 2 vezes 158 gramas de permanganato reage com 3 vezes 28 gramas de etileno. Quantos miligramas de permanganato vão reagir com 1 miligrama de etileno? Alexandre poderia passar para grama, achar o X em grama, depois passar para miligrama de novo? Podia, né? Vocês sabem que é grama, decigrama, centigrama, miligrama, né? Para passar de miligrama para grama, ou divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3. Sempre é melhor multiplicar por 10 a menos 3, que não encheria o número de zeros, tá certo? Então você poderia passar para grama e depois, para passar de grama para miligrama, você você multiplicaria por 10 a terceira agora, né? Multiplicaria por 1000. De grama por miligrama, multiplica por 1000. De miligrama para grama, divide por 1000. Dividir por 1000, pessoal, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Olha como eu posso, que eu posso deixar na primeira linha grama, grama, na segunda linha miligrama, miligrama? Pode, porque são todas unidades de massa, tá certo? Mas se não fosse assim, eu teria que fazer a correspondência em cima e embaixo. Grama, 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 grama. Porque ele podia no cálculo estequiométrico, pede de tudo. Podia ser grama, grama, mol, mol, litro, litro, se for um participante gasoso, tá bom? Então a gente faz as correspondências das unidades uma embaixo da outra. Grama, grama, mol, mol, litro, litro, dependendo do que está sendo dado e do que está sendo pedido. Mas aqui, ó, tudo é massa, pode colocar grama, grama na primeira linha, miligrama, miligrama na segunda linha. Tanto é que eu vou colocar as unidades para você ver qual a unidade que vai sobrar. 2 vezes, multiplicando em cruz, quanto é o X? 2 vezes 158 gramas, vezes 1 miligrama, dividido por 3 vezes 28 gramas. 3 vezes 28 gramas. Ó, cancela grama com grama, a resposta vai estar em miligrama. Aí 2 vezes 58, dividido por 3 vezes 28. Esse resultado já aqui, ó, dá aproximadamente 3,8, que é unidade, miligramas de quê? De KMnO4, KMnO4, que é o permanganato de potássio, que é exatamente o que ele pediu, ó.
qual a massa mínima? Ou seja, a quantidade que você vai encontrar no cálculo estequiométrico é a quantidade mínima, é a quantidade que reage. Não vai sobrar nada. 3,8 é o item que a gente marca letra C. Então, olha aí, na questão número 1, uma questão de titulação, né? Que não é para todo mundo, mas é para alunos e alunas como você. E aqui, ó, uma questão de cálculo estequiométrico, clássico. Resolvemos a questão, apesar do texto ser enorme, é ter muito cuidado. E cuidado quando for calcular as massas molares, né? As massas atômicas, as massas de cada átomo, as massas molares de cada elemento, ele tem que dar na questão, tá bom? Vamos para a terceira, que é uma questão de termoquímica, como calcular o ΔH de uma reação. Então vamos nós. É a nossa última questão dessa segunda aula. Considere a equação de formação da glicose. Olha isso aí, ó. Ele quer formar a glicose, mas ele diz, ó, essa reação não está balanceada. Então vamos logo balancear, ó, 6 carbonos. Bota um 6 aqui na frente, né? Ó. 6 carbonos, bota um 6 aqui na frente. 12 hidrogênios. Bota 12 aqui? Não, porque tem um 2 aqui, ó. Bota 6 aqui na frente. Vamos conferir. 6 vezes 2, 12. 12 hidrogênios. E 6 oxigênios. O que é que eu coloco para transformar 6 oxigênios? Coloca 3 O2. Então, a reação que você quer chegar é essa daqui, ó. 6 carbonos sólidos, mais 6 hidrogênios gasoso, mais 3 oxigênio gasoso, formando a glicose, que é C6H12O6. Ele quer que você descubra o ΔH dessa reação. Confira que está balanceado. 6 carbonos, 6 carbonos. 6 vezes 2, 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Então essa é uma questão de lei de Hess. O que é lei de Hess, pessoal? É calcular o ΔH de uma reação quando ele dá outras reações com seus respectivos ΔHs. Ó, veja aqui que tem 3 reações com seus respectivos ΔHs. E ele quer que a gente encontre o ΔH de uma outra reação. Tem aluno que quer fazer isso aqui na sorte. Não, não é para fazer na sorte, ó. Porque nós já sabemos qual é a reação que a gente quer chegar. Então você olha para a reação que você quer chegar e lembre-se que daqui a pouco, quando você somar essas 3 reações, você tem que obter essa reação aqui. E o que é que diz a lei de Hess? Que quando você somar as 3 reações, você poderá somar os seus respectivos ΔHs. Mas para isso, ó, você pode inverter a reação, pode multiplicar por um número. Me ajuda. Primeira reação. Ó. Pessoal, de preferência, você só vai se preocupar com uma substância em cada reação. E de preferência, não se preocupe com os oxigênios, ó, porque tem oxigênio na primeira, na segunda, na terceira. Quase toda reação tem oxigênio, tá certo? Então não se preocupa com o oxigênio. No final ele vai dar certo. Se preocupa com outra substância. Então, nessa primeira reação, qual é a substância que me interessa? É o carbono. Por quê? Porque está aqui na primeira reação e está aqui na minha reação que eu quero chegar. Pessoal, o carbono já está do lado que eu quero. Eu quero que ele seja reagente. Já é um reagente. Só que eu quero 6 mols de carbono. Aqui só tem 1. Pessoal, eu vou multiplicar essa primeira reação por 6. Quem me perguntar, Alexandre, por que você vai multiplicar essa primeira reação por 6? Porque eu quero 6 mols de carbono. Aqui só tem 1 mol de carbono. Quando eu multiplicar por 6, vai ficar 6 mols de carbono. Vamos agora para uma outra reação. Vamos até mudar a cor da caneta para ficar bonitinho aqui. Ó. Vamos para a segunda reação. Qual é a substância que te interessa? Ela tem que estar aqui e lá também. Ó. Pessoal, agora é a vez do hidrogênio. Está aqui o hidrogênio. Está aqui o hidrogênio. Tá vendo? Só interessa uma substância por cada reação. Quem me diz o que é que eu tenho que fazer com o hidrogênio? Eu quero 6 mols de hidrogênio nos reagentes. E aqui só tem 1 mol de hidrogênio no reagente, né? Ok? Então, vamos lá. Cadê aqui? Então, eu vou multiplicar por 6. Alexandre, por que você vai multiplicar por 6 a segunda reação? Porque eu quero 6 mols de hidrogênio e aqui só tem
1 mol de hidrogênio. Quando eu multiplicar por 6, já está ok. Pessoal, como já está do lado que eu quero, o carbono eu quero que seja um reagente, o hidrogênio eu quero que seja um reagente. Então está tudo ok. Vamos mais uma vez aqui organizando. Vou colocar agora o pincel verde. Qual é a substância que está na terceira reação? Aí você diz, é o oxigênio. Eu disse, olha com calma, que o oxigênio não é para nos interessar, porque está em todas as reações. É a glicose. Olha aí, ó. A glicose está na primeira reação, na terceira reação e também na tua reação global. O que é que você quer? Você quer 1 mol de glicose. Aqui também já tem 1 mol de glicose. O que é que você tem que fazer? Precisa multiplicar por alguma coisa? Não, porque você quer 1 mol e já tem 1 mol. É só manter? Não, você vai ter que inverter. Alexandre, por favor, me ajuda. Por que é que eu tenho que inverter essa terceira reação? Porque você quer a glicose lá no produto e ela está no reagente. Então lembre-se que daqui a pouco eu vou somar essas 3 reações, pessoal. E ela tem que dar exatamente essa reação aqui que eu quero, que é a reação que ele quer que a gente encontre o ΔH, tá bom? Ó, um dos itens, em cada item tem o valor do ΔH, ó. Ele quer a entalpia de formação em quilocalorias por mol, que é o valor do ΔH da reação. Então vamos fazer isso, ó, multiplicar a primeira por 6. Aí vou eu. Tudo tem que ser multiplicado por 6, viu? 6 carbonos, 6 O2, 6 CO2. E o ΔH multiplica por 6. Aí eu já tenho os valores aqui todos multiplicados, hein? Aí eu não estou com a minha calculadorazinha não aqui, né? Esse valor multiplicado por 6 dá 564,6 quilocalorias. Multipliquei tudo por 6, ó, até o ΔH, multipliquei por 6. Segunda reação, vou multiplicar por 6 também. Então vamos lá. 6H2. 6 vezes 1,5, pessoal. 6 vezes 0,5. Dá 3, né? 3O2. Produzindo 6H2O. 6H2O. E o ΔH multiplicado por 6. Quanto é, Alexandre? 6 vezes 68,3. 409,8. 409,8 quilocalorias. Show! E a terceira reação você vai inverter. O que é que significa inverter? O que estava no produto você bota no reagente. 6CO2, 6H2O. O que estava no reagente você bota no produto. C6H12O6 e 6O2. Quando você inverte a reação, você troca o sinal do ΔH. Era menos, vira mais, 673 quilocalorias. Agora sim você vai poder somar essas 3 reações. Porque o que é que diz a lei de Hess? Que você, se multiplicar a reação por um número, multiplica o ΔH por esse número, por isso que a gente multiplicou o ΔH por 6. Se você inverter a reação, você troca o sinal do ΔH. E você pode somar as reações. Na hora de somar as reações, você pode simplificar o que estivesse repetindo de um lado ou do outro. Por exemplo, eu vou cancelar esse 6H2O com 6H2O. Por quê? Porque esse aqui está do lado dos produtos e esse aqui está do lado dos reagentes. Então você pode cancelar. Eu vou cancelar também, ó, mudando aqui de cor para ficar ultra bonito, eu vou cancelar 6CO2 com 6CO2. Por que, Alexandre, você vai fazer isso? Porque um está do lado do produto, o outro está do lado do reagente. Pessoal, e ainda dá também para a gente cancelar, ó, 6O2 com 6O2, tá bom? Então, ó, tinha muitas substâncias se repetindo de um lado e do outro. A gente cancela ou simplifica. E agora, tudo que sobrou, você escreve lá na reação de baixo. Vamos lá, foi que sobrou 6 carbonos, aqui ó, 6 carbonos, ok? 6H2, 6H2, gasoso, não precisa colocar estado físico não, mais 3O2, 3O2, e a única coisa que sobrou nos produtos foi o que? C6H12O6. Pergunto, tá ou não está igual àquela reação lá de cima?
Olha, 6 carbonos, 6H2, 3O2, C6H2O6 é exatamente. Isso significa que tudo que a gente fez está correto. Se eu tivesse somado as reações e não tivesse chegado nessa reação aqui, ó, significa que eu tinha cometido alguma coisa. Era para inverter, eu não inverti. Era para multiplicar por 6, eu multipliquei por 60, né? Alguma coisa desse tipo. E aí agora o que é que diz a lei de Hess? Se você somou as reações, somos ΔH. Então você vai somar isso, isso, isso. É lógico que aqui você vai somar, repetir o sinal, né? Aí depois você vai subtrair o resultado e dar o sinal do maior. Quanto é que dá isso aí, Alexandre? Menos 301,4 quilocalorias por mol. Esse é o valor do ΔH. Teria algum item com menos 301,4? Aqui não, porque é mais. Aqui não. Aqui não. Tá vendo? Não é o A, não é o C, não é o D. Já sabemos que é a letra B de bola. Já sabemos que é a letra B de bola, que deu menos 301,4 quilocalorias por mol. O que é que significa esse ΔH negativo? Que a reação é exotérmica. O que é que significa dizer que ela é exotérmica? Que ela libera calor. Então, ó, nós já sabemos qual é o item, mas ele pediu outra coisinha. É um cálculo estequiométrico. E eu vou fazer esse cálculo estequiométrico aqui rapidinho. Deixa eu ver onde é que está a minha caneta que eu não estava vendo. Lembra que no cálculo estequiométrico sempre eu destaco a primeira linha abaixo da reação? E anoto o que ele dá. Ó. Ele diz, a massa de glicose formada, então eu chamo de X, ó, a massa de glicose formada a partir de 14,4 gramas de carbono vai ser quanto? Então vamos lá. Já fizemos uma questão de cálculo estequiométrico. Aqui é 6 vezes 12 gramas. O carbono é 12. E aqui é uma vez, né? A massa molar da glicose, que você fazendo aí o cálculo, né? Ó, é C6H12O6. 6 vezes 12, 72. Mais 12 vezes 1, 12. Mais 6 vezes 16, 96. Isso dá 180 gramas por mol. É muito conhecida a massa molar da glicose, 180. Aí você multiplica em cruz. Ó. Então já sabemos a resposta, mas a gente aproveita para fazer o cálculo estequiométrico. Esse X vai ser 14,4 vezes 180 dividido por 6 vezes 12. Né? 6 vezes 12. Tudo está em grama, cancela grama, a resposta está em grama. Dá para simplificar, 180 por 6, etc. Mas quanto é, Alexandre? 14,4 vezes 180 dividido por 6 vezes 12. 14,4 vezes 180 dividido por 6 vezes 12 dá 36 gramas de glicose. C6H12O6. 36 gramas de glicose, nós já sabíamos isso, né? É o item B. Se o cara tivesse encontrado só a massa de glicose, não dava para ele responder, não, porque tinha ainda aqui o item A também com 36 gramas, né? Tinha aqui o item A e o item B com 36 gramas de glicose. Então tá aí uma questão linda de termoquímica, lei de Hess, como calcular o ΔH. Questão completa e que ainda envolveu um cálculo estequiométrico. Com isso, nós finalizamos aí a nossa aula número 2, onde se a gente der uma repassada rápida, né? Titulação, reação ácido-base, um cálculo estequiométrico e depois uma lei de Hess com um cálculo estequiométrico. Aula 2 finalizada. Continue assim, perseverante, que na fisicoquímica, em todas as áreas da química e em todas as disciplinas da prova do Enem, você vai se dar muito bem. Conte comigo, estamos juntos!